Rádio News. Entrevista. Bom dia! Para quem está sintonizando agora, aqui é Ana Paula Zílio com mais uma entrevista para que você se mantenha informado na Rádio Estrela FM. Agosto é o mês do folclore. Comemorado em 22 de agosto, a data é celebrada internacionalmente, inclusive no Brasil, e foi criada com o intuito de alertar para a importância e valorização das manifestações folclóricas de cada país. Aqui no Brasil, a data foi oficializada em 1965 pelo então presidente militar Humberto de Alencar Castelo Branco. Atualmente, o folclore brasileiro é um importante objeto de estudo nas ciências humanas e sua importância é reforçada frequentemente nas escolas, sobretudo naquelas que trabalham com o ensino infantil. Mas por que é tão importante trazer o folclore para a sala de aula? Para nos explicar sobre isso, convidamos a pedagoga Regina Maringoni. Com mestrado e doutorado em educação pela Unicamp, atualmente ela é supervisora de ensino da Rede Municipal de Campinas. Seja bem-vinda! Olá, Ana Paula. Olá a todos os ouvintes da nossa Rádio Estrela. É uma satisfação estar aqui com vocês para falar um tema tão importante, que é um tema que remete diretamente à questão da cultura e da identidade brasileira, que são coisas que a gente sempre precisa estar pensando, refletindo e trazendo como algo vivo para dentro da nossa sala de aula e para a formação humana, cultural dos nossos alunos e das pessoas, enfim, da sociedade, né? Regina, então vamos responder a pergunta lá da introdução. Por que é tão importante trazer o folclore para a sala de aula? Ana Paula, a importância de a gente estudar o folclore e trazê-lo como uma memória viva é justamente a questão de que nós o reconhecemos, antes de mais nada, como a cultura popular historicamente e socialmente construída, juntamente com a nossa sociedade brasileira, né? Com todas as contribuições, com todas as resistências e permanências que nós temos dos povos que compõem a nossa brasilidade, né? Vamos dizer assim. Então, nas festas, nas danças, nos ritmos, nas lendas, parlendas, artesanatos, pinturas e tudo isso que a gente costuma chamar de folclore, é importante que a gente evidencie não como coisas assim pitorescas, né? Ou como coisas que são à parte da própria construção social da nossa sociedade, mas principalmente é importante a gente evidenciar que ela traz a questão do folclore, a questão da cultura popular, traz a atuação do próprio povo produzindo cultura, produzindo uma linguagem comum a determinadas comunidades, a determinadas etnias, né? De forma que a gente tem que fazer essa valorização como identidade social do nosso povo, né? Então, esses costumes, essas histórias populares, elas são importantes para serem incorporadas coletivamente ou individualmente nas nossas tradições, nas nossas memórias, e elas reproduzem costumes e tradições dos povos transmitidos de geração a geração. Então, outra coisa que eu gostaria de evidenciar, e por que é tão importante trazer o folclore para a sala de aula, é que a própria BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que é a diretriz mais atualizada e importante para a gente estar sempre referenciando e lembrando nos nossos planejamentos, planejamento escolar e no planejamento do dia a dia dos professores em sala de aula, a BNCC ela trabalha mais do que conteúdos, trabalha com competências, habilidades, valores e conhecimentos, justamente para a gente fazer a resolução de questões complexas da vida cotidiana e sempre pensando na construção da consciência social, da consciência brasileira e também da cidadania e da preparação do mundo do trabalho e para a vivência coletiva, enfim. No campo da educação infantil, é muito importante porque, justamente no campo de experiência, de escuta, fala, pensamento, imaginação, a gente pode usar como objetivo, né, de manusear diferentes instrumentos e suportes de expressão, de desenho, de traçar letras, de música, de danças, de expressão das crianças em todos os sentidos. Então a gente percebe que, inclusive, essa questão do folclore e a cultura popular
nós podemos usar de maneira transversal para desenvolver projetos nas escolas, adaptando logicamente a realidade da educação infantil, do ensino fundamental, até mesmo do ensino médio, porque não do ensino superior, a gente trabalhar com esse tema tão importante. Certo. E como educadora, você considera que a valorização e preservação do folclore é uma das missões da escola? Perfeitamente. Eu reconheço, sim, a valorização e a preservação do folclore como educadora, como formadora de professores e como supervisora educacional, no acompanhamento que eu tenho de escolas de educação infantil e do ensino fundamental. O folclore ele tem um papel importantíssimo para que as crianças e jovens aprendam mais sobre cultura popular, que é onde elas estão inseridas, Importante oferecer um acervo cultural falando a respeito dos costumes, das artes, das lendas, dos mitos, provérbios, cantigas, de todos os povos que formam o nosso povo brasileiro. Nós temos a Lei 11.639 de 2013 e a Lei 11.645 de 2008, que são leis que obrigam, inclusive, que na educação básica, inclusive no ensino superior, a cultura afro-brasileira ela seja valorizada, seja ensinada para todos os estudantes na questão da sua formação humana, da sua formação cidadã. E estudar o folclore e a cultura popular, ela aproxima inclusive gerações, como eu disse, as brincadeiras antigas, e elas aproximam também uma marca que infelizmente nós temos na sociedade brasileira, que é o racismo estrutural, um racismo que gera preconceito, um racismo que desvaloriza, que desqualifica aquilo que a gente tem como saber popular. Então, a gente pode resgatar, através do ensino do folclore e da cultura popular, essa identidade cultural e entendimento desse espaço, que é esse espaço social que é o Brasil, com respeito aos outros, a outros lugares, a outras culturas e a respeito à diversidade. A diversidade, antes de mais nada, ela é uma grande riqueza humana, A diversidade é a riqueza humana. Professora, entre as lendas mais conhecidas em nosso país estão a do Saci Pererê e do Curupira, mas também há outros personagens importantes. Você acha que explorar as histórias e personagens folclóricos na educação é uma maneira de incentivar as crianças a se expressarem e socializarem por meio da arte? E quais os benefícios disso para essas crianças? É interessante essa pergunta porque você localiza aí algumas tradições e algumas figuras folclóricas que são comumente exploradas até mesmo comercialmente, que a gente encontra na literatura infantil, desde de Monteiro Lobato até nas produções cinematográficas, ou mesmo da televisão. É importante que a gente as considere, mas também que a gente amplie, afinal de contas, a gente como brasileiro que somos, a gente tem uma amplitude territorial, uma miscigenação de povos e culturas e etnias, africanos, indígenas, portugueses e todos os outros europeus, e como eu falei, os outros povos orientais, que torna esse nosso folclore, essa nossa cultura, uma das mais ricas e diversificadas da face da terra, E por que não ter essa valorização da música, da dança, das festas, das expressões artísticas, justamente no nosso cotidiano escolar. E não precisa esperar, Talvez o Dia do Folclore é importante ter essas datas, ter essas lembranças no nosso calendário, mas é algo que, como eu falei, a gente pode trabalhar o ano letivo inteiro de uma maneira interdisciplinar, de uma maneira muito agradável, lúdica, inclusive, através das músicas folclóricas, cantigas de roda, os acalentos, modinhas, as cantigas de trabalho, as danças folclóricas para além do samba. A gente tem o baião, frevo, chachado e, inclusive, a gente pode ter uma valorização regional, pensar assim, olha, como é que são as tradições, a cultura popular dos estados do sul, do sudeste, o que a gente conhece das tradições populares, por exemplo, do centro-oeste, do norte do país, do nordeste, E como os professores podem incluir o folclore nas atividades pedagógicas? Eu acredito que inicialmente o professor deve fazer uma avaliação diagnóstica de ver o que os alunos conhecem desse folclore, que referência eles têm da sua vida cotidiana, da sua vida familiar,
o que eles conhecem, né, de todas essas tradições, né? E explicar o quanto elas não estão à parte, elas não estão em paralelo ao conhecimento que se estabelece na escola, né? Tudo isso deve enriquecer, inclusive, e ampliar o repertório e o vocabulário dos alunos, claro que respeitando a faixa etária de cada um, a faixa etária escolar, né? Certo. E para quem está sintonizando agora, você está no programa Rádio News da Estrela FM. Estamos conversando com a professora Regina Maringoni, pedagoga, sobre a importância do folclore brasileiro na formação educacional de crianças e adolescentes. Professora, todos os anos as escolas celebram a data, do folclore, resgatando algumas histórias conhecidas, como da Cuca, do Boto, da Mãe d'Água, do Curupira e do Bumba Meu Boi. Agosto acaba e os personagens então ficam à espera do ano seguinte, na verdade, para voltarem às salas de aula. Será que o folclore brasileiro não merece ocupar os 365 dias do ano? Com certeza, eu falei já isso, né? Que é importante, claro, a gente celebrar o dia do folclore, a semana do folclore, agosto, mês do folclore, mas todo dia é dia de folclore, todo dia é dia de cultura popular, todo dia é dia de sabedoria dos povos, né? Esse conhecimento do folclore, ele faz parte dos conhecimentos que os alunos precisam ter acesso, né? Que permite construir uma identidade coletiva, né? Uma identidade de Brasil, um reconhecimento, de mobilizar toda essa cultura e se orgulhar também de toda essa produção maravilhosa que a gente pode trabalhar com os alunos, né? A gente pode criar interpretações, a gente pode criar teatralizações dos alunos, eles podem inclusive levar para o campo da informática, criar jogos e fazer pesquisa nos computadores. A gente pode aliar perfeitamente a tradição com as inovações tecnológicas, né? É interessante que a cultura desse povo, a cultura do Brasil, o quanto é rico como um tesouro mesmo, né? Um tesouro que contribui com a própria riqueza humana, que uma sensibilidade extremamente grande, né? Uma sensibilidade de a gente partilhar e valorizar toda essa vivência, né? Com as narrativas folclóricas, estimula o interesse pela fauna, pela flora, as palavras que a gente tem de contribuição das línguas indígenas, das línguas africanas e de outras linguagens também, outras línguas também, que compõem a própria língua brasileira, vamos dizer assim, né? É a língua portuguesa falada no Brasil, enfim. E a gente tem uma oportunidade para ensinar, como eu disse, a respeito da diversidade e de a gente ter essa consciência de que o saber ele extravasa a própria vida finita das pessoas, né? As tradições culturais, como elas permanecem ao longo dos séculos, como elas marcam infâncias, marcam vidas. Então é extremamente importante, inclusive para que essa sensibilidade, para a afetividade aflore nos nossos alunos, e pode ser e deve sim 365 dias por ano, os 200 dias letivos, a gente pode criar projetos maravilhosos a partir do conhecimento popular, a partir das referências folclóricas, sim. E atualmente, os professores são preparados e estimulados nos cursos de pedagogia para trabalhar o folclore em sala de aula? Isso acontece? A gente deveria tomar mais atenção para cursos de pedagogia, para esse trabalho com a cultura, para essa valorização dessa riqueza, dessa diversidade, né? Afinal de contas, o folclore ele contribui para que a criança, para que o jovem aprenda a agir como ser social, cooperando, construindo junto com os seus iguais, aceitando e valorizando as regras sociais existentes da cultura, da herança cultural, né, do seu grupo. Eu acredito que a gente precisa, sim, municiar nossos professores com esse conhecimento, com essa conscientização, antes de mais nada, né, do valor da cultura popular, e trazer muitos elementos, trazer muitos estudos nesse sentido, para que os nossos professores possam trabalhar junto às crianças toda essa riqueza e possibilidades didáticas, pedagógicas e de saber imensa que o estudo do folclore traz,
O folclore no cotidiano, ele é extremamente benéfico com todas essas perspectivas que a gente tem da construção cidadã, né? Do trabalho justamente com as questões relativas a motivações e a dimensão emocional mesmo das crianças, expressar suas emoções, expressar os seus pensamentos através da arte, através da cultura, através da sensibilidade que o folclore ele pode nos trazer como inspiração, né? Deve estar todo nos ambientes escolares, sim, de ponta a ponta, da educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, ensino superior. Inclusive essa formação dos professores, a gente deveria caprichar bem mais para que eles tenham o repertório para trabalhar com as crianças nesse sentido, sem dúvida nenhuma. E a cultura tende a se modificar com o tempo, junto com as mudanças dos valores da sociedade? Você acha que os personagens e lendas do folclore brasileiro também estão sujeitos a essas modificações, essas mudanças, e eles precisam ser adaptados? Principalmente num mundo, né, como o de hoje, que é dominado pela tecnologia e marcado aí pela transformação digital? Então, Ana Paula, é preciso sempre a gente contextualizar quando e as formas com que nós temos essas construções sociais todas que a gente reconhece como folclore. A cultura ela é viva, a cultura ela é dinâmica. O folclore, as tradições, elas também passam por interpretações e entendimentos conforme a gente tem o desenvolvimento e as transformações sociais. Mas é inegável que a gente tem, né, uma riqueza grande que muitas vezes a gente fica... a riqueza que deve acompanhar também, né, esse ritmo. Inclusive a própria transformação digital. Eu falei para vocês, a gente pode fazer estudos de folclore com as crianças sendo auxiliados por todas as possibilidades digitais que a gente tem hoje de pesquisa, de acesso a vídeos, de acesso a uma porção de manifestações que a gente encontra no YouTube, que a gente encontra na internet e que anteriormente a gente tinha uma dificuldade de acesso, né? Então, o conhecimento das próprias tradições culturais, ela pode ser viabilizada e deve ser viabilizada pelas potencialidades de pesquisa, né? Sim, uma tentativa, a gente não deve ter medo de estragar o original, né? Porque sempre as crianças elas vão trazer ressignificações e releituras daquilo que elas vão aprender, né? As histórias, se elas não forem reimaginadas, talvez elas não sobrevivam, elas vão morrer. Muitos contos populares eles refletem atitudes que hoje nós podemos trazer para nós, né? Então a gente não tem que ter medo de, puxa, mas são coisas tão antigas. Gente, o pensamento dos grandes filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, 500 anos antes de Cristo, e eles são tão válidos, tão vivos, né? E isso trazendo para esse conhecimento popular, né? As lendas, as parlendas, os ditos populares, como eles também, eles nos ajudam a compreender muito da realidade. É lógico que há algumas figuras folclóricas que talvez pareçam hoje, né, que a gente tem uma consciência maior do preconceito racial, do preconceito capacitista, mas isso pode ser trabalhado com os professores, né, com as crianças através dos professores, colocando sempre em contexto, né, o contexto de quando foi criados e vendo os conceitos que trazem essas histórias, né, trazem conceito de coragem, de amor, de amizade, né, então compreender também a diferença entre reimaginar o folclore e se apropriar dessas tradições de uma maneira que muito mais valorizada fica a gente tentando entender no seu contexto e fazer uma releitura no nosso, do que a gente tentar modificá-lo, né, de alguma forma que a gente pode daí sim, talvez desviar um pouco dos objetivos e do próprio espírito que ele foi criado na sua época, na sua realidade, no seu contexto, né? Mas a cultura é viva, a linguagem é viva e com certeza também as tradições populares elas passam por ressignificações de acordo com a nossa vivência, né? Mas a gente sempre pode trabalhar e atuar de uma maneira positiva, né? Que elas nos façam
a compreender e a entender melhor, não só nossa realidade, mas todo esse processo que nos constituiu na nossa sociedade atual, com todos os seus enfrentamentos e com todas as suas questões que a gente pode refletir a partir desse conhecimento, desse saber popular. Certo. E em 2013, a Comissão de Educação e Cultura elaborou um projeto de lei que oficialmente consolidou, o dia 31 de outubro como o Dia do Saci. Que, aliás, é a mesma data em que se comemora o Halloween, o Dia das Bruxas, lá nos Estados Unidos. Será que a gente pode dizer que essa foi uma maneira de reforçar o folclore brasileiro diante da invasão do estrangeirismo? Será que o folclore brasileiro está perdendo um pouco de espaço? E o que fazer para reverter essa situação? É muito interessante essa pergunta, eu acho que liga com o que eu falei anteriormente, na pergunta anterior. Nós temos uma transformação em curso de sentimentos, de valores, de sociedade, até mesmo de como se estabelece as relações e as inter-relações humanas e a própria educação, a própria formação humana. Na verdade, a cultura popular no Brasil, ela sempre teve uma certa dificuldade de ser aceita, Está ligado um pouco àquilo que a gente costuma a reconhecer, Estudos sociológicos que falam do nosso complexo de vira-lata, que muitas vezes a gente não reconhece as coisas do Brasil, a gente acha que estamos sempre atuando de forma menor, que o nosso país é sempre deficitário de uma porção de outras coisas, que lá no exterior a gente encontra mais e melhor, e quando a gente viaja a gente passa a ver o quanto a gente tem de valor, na sociedade brasileira, em vários aspectos. Claro que a gente sempre precisa melhorar, mas é justamente para que a gente não venha a ter esse pensamento mágico, Esse pensamento mágico sendo substituído por outras tradições que talvez não sejam as que espelham, refletem a nossa brasilidade, a nossa identidade, que a gente precisa trabalhar sempre mais e melhor com a cultura brasileira na escola. E o Halloween, as crianças gostam, as crianças acham engraçado, as crianças sentem um prazer, uma alegria em comemorar o Halloween. A gente deve proibir? Claro que não. Ele pode ser incorporado porque é um traço da nossa cultura. A nossa cultura é americanizada, sim. Muito se substitui muitas vezes a refeição do arroz e feijão pelo hambúrguer, ou pelas outras tradições culinárias, e claro que acaba sendo também não uma substituição, mas uma incorporação de outros elementos dessas influências estrangeiras e principalmente norte-americanas que nós sofremos na nossa sociedade. Mas a gente deve lidar isso de uma maneira bastante tranquila, Também é o Dia do Saci. Então, se as crianças querem comemorar o Halloween, a gente pode comemorar o Halloween, mas a gente pode também falar para as crianças, sabia que hoje também é o Dia do Saci? E trazer novamente esses elementos brasileiros para que eles não sejam simplesmente substituídos, mas que sejam mais contribuições culturais, que possam vir a agregar e a valorizar essas questões, essas sensações e emoções todas que as crianças gostam de festejar nessas datas especiais. Eu não acredito que o Halloween substitua ou mate as tradições folclóricas e culturais, conquanto a gente tem a sensibilidade de sempre trazer essa valorização do Brasil, de a gente reconhecer todos os avanços, todas as conquistas que a gente tem como povo e sociedade. Em muito isso é parte, é tarefa, é missão dos educadores, sim, da gente afirmar esta nossa identidade, esta nossa diversidade brasileira. E na sua opinião, conhecer o folclore brasileiro precisa ser um compromisso de todos os brasileiros e especialmente das escolas e instituições educacionais? Perfeitamente. Eu iniciei, inclusive, essa afirmação na minha fala anterior. Não dá para a gente construir um futuro sem ter o passado, sem ter referências para além do aqui e agora que a gente vive, Da gente ter as informações e o sentimento herdados do contexto familiar, da onde a gente pertence, da nossa comunidade, dos nossos valores, das tradições. Então, é extremamente importante
que a gente tenha essa representatividade desse universo tão rico e tão valoroso que é a cultura popular, sempre pensando o quanto que o folclore brasileiro pode despertar nas crianças e jovens uma curiosidade genuína sobre os seus antepassados, estimular o interesse pela riqueza cultural do país e de cada região dele, para que a gente, de fato, tenha uma identidade cultural de nação. Essa identidade cultural de nação, ela se beneficia desse respeito à diversidade cultivado pela educação, que deve estar presente de sala de aula. As coisas, elas estão intimamente relacionadas à questão da diversidade, da riqueza cultural, da empatia, do diálogo. Tudo isso faz parte de um complexo de valores, de elementos que fazem a nossa responsabilidade como educadores na formação dos cidadãos, dos alunos que nós temos, né, sempre em diálogo, compondo com a família, com as famílias, com as comunidades, esses sentimentos, né? Ensinar o folclore nas escolas e valorizar a cultura popular é promover o intercâmbio da sabedoria, da arte popular de todas as regiões do Brasil, né? É uma excelente ferramenta interdisciplinar, como eu falei para você, e que fortalece a autoimagem dos brasileiros, né? Quem somos como povo? Quem somos como nação? Esse valor todo, ele é importante. Agora, na Olimpíada, nós ficamos muito orgulhosos das medalhas que as nossas atletas trouxeram, né? Mas eu vi notícias, por exemplo, de Olimpíadas de Matemática, que estudantes brasileiros, em Olimpíadas internacionais de Matemática, que os estudantes brasileiros tiraram medalha de ouro, inclusive, um menino lá do Nordeste. Então, valorizar isso, mostrar que sim, somos bons, somos valorosos, assim como todos os outros povos, sem colocar em uma hierarquia, né? Não, somos melhores que os outros. Não, toda a humanidade tem a sua riqueza, todas as pessoas têm o seu valor que precisa ser reconhecido, dimensionado, né? Dentro da sua, e a partir da sua dignidade humana, da sua dignidade como pessoa. E assim, com certeza, a gente consegue, talvez, né? A gente espera construir uma sociedade melhor, construir uma sociedade mais feliz, mais justa, e que realmente perceba o valor de todas as pessoas, de todos os povos, todas as etnias, todas as culturas. Professora, muito obrigada pela participação. Mais uma vez, eu agradeço muito estar aqui com vocês, podendo partilhar um pouco da vivência que eu tenho dos meus 35 anos de educação, da vivência que eu tenho na formação de professores, das escolas que atualmente, como supervisora educacional, eu consigo acompanhar, eu posso estar participando, inclusive trocando e intercambiando ideias para que a gente possa sempre ter como valor o valor humano, o valor da construção humana, social, histórica e cultural do nosso povo brasileiro, sempre vivo nas nossas práticas pedagógicas, nas nossas práticas didáticas. Muito obrigada mais uma vez, Ana Paula, e eu deixo aqui um grande abraço para toda essa comunidade maravilhosa que nos escuta. Muito obrigada. Obrigada. E amanhã voltamos com mais uma entrevista sobre a importância do folclore brasileiro na formação educacional de crianças e adolescentes. Dessa vez, vamos conversar com a professora Márcia Catuzzo, que vai nos contar como esse trabalho é desenvolvido nas escolas da rede particular. Então, não perca! Ana Paula Zílio, especial para a Rádio Estrela FM.